tipos de enquadramento. Ainda aprofundando a questão do enquadramento, vamos falar um pouco mais ainda sobre tipos de enquadramento que são possíveis. Como a gente falou antes, nada possui um significado em si, e o significado da experiência depende sempre da moldura que colocamos ao seu redor. Então, dependendo da moldura que nós colocamos, nós vamos ter uma experiência totalmente diferente, nós vamos poder explorar coisas diferentes, identificar, dar sentido, chamar de nomes, mudar. Então vamos a alguns tipos de enquadramento. Primeiro, o enquadramento da ecologia. São perguntas que você faz que fazem com que a pessoa pense não só na ecologia interna, mas externa. Por exemplo, vamos supor que a pessoa, eu vou mudar de emprego. Vamos pensar assim. Qual seria a pergunta do enquadramento da ecologia? Como é que você fica diante disso? Como é que é para você se ver, se perceber num novo emprego, numa outra possibilidade? E sua decisão afeta que pessoas? Porque aqui está mais para a ecologia externa. Mas a gente tem que também primeiro fazer a coisa da ecologia interna. Como você se vê num futuro, lá nesse outro lugar, nessa outra ocupação, numa outra ocupação, como é que você se sente com uma outra atividade, fazendo outras coisas? O que lhe parece fazer diferente? Como seria isso? E externamente, você fazendo isso, quem é afetado por esse processo? A checagem ecológica é o primeiro enquadramento. Okay? O segundo enquadramento, está nos slidezinhos, tá? O enquadramento do resultado. O que eu ganho com isso? Ou seja, você vai produzir alguma coisa, isso vai gerar um resultado. Na PNL, resultado é qualquer coisa, é algo que você deseja. Ao contrário do senso comum. No senso comum, resultado é algo que acontece. Na PNL, resultado é algo que você planeja para acontecer. Tem uma pequena diferença. Então, você pode se perguntar, eu quero mudar de emprego, o que eu ganho com isso? Aumento no salário, mais tempo para mim, mais flexibilidade para poder fazer outras coisas, inclusive estudar. O que eu ganho com isso? Quando eu faço esse tipo de pergunta, eu estou focando, enquadrando numa mudança de resultado. Ok? Outro tipo de enquadramento muito importante é o enquadramento do backtracking. Backtracking é uma técnica onde você espelha aquilo que a pessoa está dizendo para você. Muitas vezes, quando você repete para a pessoa uma coisa importante que ela está dizendo para você, isso já funciona como um processo de reflexão para a pessoa. Então a pessoa diz assim, eu quero mudar de emprego, eu estou me sentindo sufocado, eu quero ter mais liberdade. Aí você diz assim, então quer dizer que a possibilidade de mudar de emprego parece que fala alguma coisa sobre mais liberdade, mais tempo. Então em português o nome disso é parafrasear. É quando você pega algo muito importante, significativo que a pessoa está dizendo, está declarando, e você devolve para a pessoa aquilo para que ela mesma possa se dar conta da extensão do que ela está dizendo. Claro que você não vai repetir tudo, todas as palavras, mas aquele ponto que você sabe que é importante, que é significativo. Então eu quero ter mais tempo, eu quero estudar, eu quero poder ter mais qualidade de vida. Então, quando você fala em mudar de trabalho, você quer ter mais tempo, você quer ter mais qualidade de vida. Então você está parafraseando, você está fazendo backtracking, como a gente chama. E só isso já é uma grande possibilidade de enquadramento. Então, uma coisa muito bacana para a gente parar e pensar. Enquadramento do contraste. De que forma temos um diferencial? Quando a pessoa traz alguma coisa, ou diz assim, eu sou assim, eu me sinto assim, ou eu quero fazer dessa maneira, a gente chama atenção para aquilo enquanto um contraste na vida da pessoa. Então, de que forma isso poderia ser um diferencial? De que forma nós temos um diferencial nisso que você está propondo? De que forma essa nova ideia seria um diferencial? Você está ajudando a enquadrar uma situação de contraste. O contraste, muitas vezes, ajuda a pessoa a se posicionar melhor diante de alguma coisa. Até aqui tudo bem? Estamos indo? Enquadramento sistêmico é quando você leva a pessoa a pensar em termos de sistema. É um pouco diferente do ecológico, embora não seja muito diferente. Porque ecologia tem a ver com sistema também. Mas o sistêmico você chama atenção mesmo para uma cadeia.
em ponto ecológico é um pouco diferente. Você sabe que aquilo ali tem uma repercussão ecológica interna e externamente. Sistêmico, você chama muito a atenção para um sistema mesmo que está à sua volta. Então, como sua ideia afetará o todo no nosso grupo? Eu quero mudar de trabalho, né? Então, como que mudando de trabalho isso afeta o todo? De que maneira isso vai afetar todas as coisas à nossa volta? Ou seja, você chama a atenção da pessoa para que ela possa pensar em termos de um sistema. Tá? Enquadramento do como ser. Muitas vezes isso é muito bom quando a pessoa enterra algumas coisas e você ajuda ela a pensar como seria se fosse de outra maneira. Como eu fiz com vocês no exercício, coloquei algo do tipo, como seria se de hoje a uma semana você fizesse alguma coisa que pudesse fazer você explorar, pensar um pouco mais a respeito de todas essas coisas. Né? Como seria se você considerasse essa possibilidade? Né? E a pessoa começa já a pensar num enquadramento de, então eu poderia tentar alguma coisa. Né? Como seria se, eu não consigo, como seria se você fizesse uma tentativa mais segura, mais bem embasada essa semana? Aí a pessoa sai da história de que eu não posso, não tem jeito, né? E não dá, para uma história, bom, e se eu tentasse? E se eu levasse a sério uma tentativa? Ela já começa a pensar de outra maneira. Enquadramento da negociação. Né? Isso é muito interessante quando se tem diferenças entre as pessoas. Né? Então você já pergunta, em que estamos concordando? Eu posso estar tendo uma quebra-pau com você, né? Pode haver uma diferença e tal, e principalmente quando você percebe que existem conflitos, existem muitas diferenças, todo mundo sabe que a negociação é um excelente caminho para isso. Então você pode perguntar em que estamos concordando. Tá, eu vejo que existem diferenças aqui, mas em que estamos concordando? Aí você já faz a pessoa pensar no enquadramento de buscar algo para concordar com você. Até aqui tudo bem? Então, indo adiante. 5 enquadramentos solucionadores de problemas. Resultado e contribuição em vez de culpa. Ou seja, em vez de dizer que alguém é culpado de alguma coisa e tal, você enfatiza no aspecto do resultado e da contribuição. Onde estou agora? O que eu quero? Como posso sair de onde estou e chegar onde eu quero? Ou seja, qual é o resultado que eu quero? Ou como nós contribuímos para a coisa ter chegado até aqui? É um dos enquadramentos solucionadores de problemas. Como em vez de porquê? Porque o porquê é muito bom quando você quer ressaltar o aspecto motivacional, quando você quer trabalhar a questão da motivação. Né? Por que você vai fazer isso? Por que nós precisamos ir adiante nesse projeto? Você até ajuda a desenvolver o aspecto motivacional, mas o como é muito importante. Principalmente quando às vezes a pessoa nos consultórios lá de coaching, de terapia, fica, porque eu quero ser feliz, uma qualidade de vida. Tá, mas como você vai fazer isso? Como você vai fazer? Não, mas eu quero melhorar. Tá, entendi. Como? Vamos sair da filosofia, vamos partir para a coisa concreta. Como você vai dar passos para a felicidade agora? Como? De que maneira? Como cada um de nós contribui para isso? Como posso solucionar? Como podemos solucionar isso? Porque quando você usa o como, você começa a enquadrar no sentido de buscar mesmo uma solução, de caminhar, de vislumbrar coisas bem mais concretas para poderem ser realizadas. Tem um enquadramento de possibilidades ao invés de necessidades. Né? O que é possível? O que teria de acontecer para que isso seja possível? Como posso proceder para que isso se torne possível? E tem das necessidades também, né? O que eu tenho de fazer? O que não vamos negociar? Né? Não negociar pode ser às vezes uma necessidade da pessoa, não negociar determinadas coisas, né? Certas coisas que eu não negocio. Pode ser uma das possibilidades. Feedback ao invés de fracasso. Quais são meus resultados? Eu não estou perguntando onde eu falhei, onde eu fracassei. Quais são meus resultados? Eu atingi um resultado, quais são eles? O que eu aprendi com esses resultados, sejam eles quais forem? O que farei diferente com os resultados desse feedback? E outro enquadramento solucionador de problema também muito interessante é o da curiosidade em vez de suposições. O que eu estou supondo? Ou seja, em vez de dizer assim,
Você está supondo, mas você está sendo curioso a respeito da suposição. Então, o que eu estou supondo? Será que poderíamos considerar outras possibilidades antes de fechar a questão? Então, essas são algumas sugestões dentro da PNL de enquadramentos que solucionam